Então vamos juntos. Pessoal, o que eu quero falar com você aqui nessa tarde sobre essa palavra de João capítulo 13? Eu quero falar contigo que às vezes vão acontecer algumas coisas na nossa vida, vamos passar por situações que às vezes nós não vamos entender. Por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo? Por que essa situação, essas coisas estão acontecendo na nossa vida? E o que eu quero te ensinar hoje é que todas as vezes que você passar por uma fase, por um momento, por alguma coisa na sua vida que se diz assim, eu não entendo por que eu estou passando por isso, eu não entendo por que eu estou enfrentando essa situação, por que eu estou enfrentando essa luta. Quando nós não entendermos, não compreendemos, o que eu e você precisamos fazer é confiar em Deus. Aqui a Bíblia em João capítulo 13 está naquele episódio onde Jesus vai lavar os pés de todos os discípulos. E quando ele vai lá lavar os pés de todos os discípulos, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai lá lavar os pés do Pedro, e o Pedro vai dizer, não Senhor, você não precisa lavar meus pés, não quero que o Senhor lave meus pés. É isso que ele vai dizer para o Pedro, não quero que o Senhor lave. Aí Jesus vai dizer para o Pedro, Pedro, agora tu não entende, mas vai chegar o dia que você vai entender. Vamos lá? João capítulo de número 13, vamos todo mundo junto com o pastor no versículo de número 7. Vai lá com a sua Bíblia comigo, João capítulo 13, versículo 7. O que diz o 7, pessoal? O 7 diz assim, todo mundo junto. E respondeu-lhe Jesus, olha só o que ele disse, e disse, o que eu faço agora, não sabes tu. Olha o que ele diz, agora, né? Não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Agora vamos ler de novo, como é que diz? O que eu faço agora, não sabes tu, mas tu o saberás quando, pessoal? Depois. Então na nossa vida, muitas vezes nós passamos por situações assim. Vêm situações, surgem situações dessa maneira na nossa vida. Muitas coisas que agora a gente não entende, a gente fica assim, poxa, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa situação? Por que eu estou enfrentando a outra? Então muitas vezes na nossa vida vão surgir situações assim que agora eu e você não compreendemos, que agora eu e você não entendemos o porquê que a gente está passando, porquê que a gente está vivendo, porquê que a gente está enfrentando essa situação. Mas é como Jesus disse para o Pedro, tu vai entender quando? Depois. E pastor, talvez você vai me perguntar, o que eu tenho que fazer quando eu não entendo por que eu estou vivendo essa situação, eu não entendo por que eu estou passando por isso. Às vezes a gente pergunta para Deus, por que dói? Por que tal pessoa saiu da minha vida? Por que eu perdi esse emprego? Por que aconteceu tal coisa? Por que aconteceu tal outra? Por que eu estou passando por isso, por aquilo? Às vezes nessas situações que a gente não entende, nós vamos ter muitos porquês, muitas dúvidas, muitos Deus. Por que essa situação? Por que aquela outra? Por que eu estou vivendo isso, aquilo? É como ele disse para o Pedro, tem situações na nossa vida que no momento que nós estamos passando, no momento que nós estamos enfrentando, a gente não entende por que está enfrentando, por que está passando, mas é como ele disse para o Pedro, agora eu não entendo, mas vai chegar o dia que eu vou entender. E pastor, o que eu faço nesses dias que eu não entendo, que eu não compreendo, que eu não sei por que eu estou passando isso, eu não sei por que eu estou vivendo essa situação? Às vezes a gente vai perguntar, por que dói? Por que se foi? Por que eu estou passando por isso? Às vezes a pessoa está passando até por uma injustiça, passando por algo que ela não fez, e às vezes sendo acusado, às vezes passando por uma luta no trabalho, uma luta com os colegas, uma luta com o chefe, às vezes uma injustiça na família. Nós nos perguntamos, poxa, mas eu estou procurando fazer tudo certo, não estou no pecado, estou procurando obedecer, por que eu estou passando por isso? É como ele disse, tem coisas que agora ele não pode nos explicar, porque agora nós não teríamos condições de compreender e de entender, mas que daqui a um tempo Deus nos fará entender. E o que eu faço então quando eu não entendo, quando eu não compreendo, quando eu não consigo racionalmente parar e pensar, por que tudo isso na minha vida? Esse é o momento que nós vamos ter que fazer uma coisa muito importante, e o que nós vamos ter que fazer é confiar. Levanta a sua mão direita e diga com o pastor, diga, confiar em Deus. Então às vezes a gente está passando por situações nesse exato momento, nessa hora, você que está me assistindo, que às vezes você diz, eu não sei porque eu estou enfrentando isso, por que eu estou passando por essa situação, eu sirvo a Deus, por que essa luta, por que essa acusação, por que essa injustiça, por que essa batalha, por que dói, por que eu passei? Você sabe que às vezes Deus pode estar usando até a dor para trabalhar na nossa vida. Às vezes Ele pode estar usando até a dor
para trabalhar no nosso caráter, para nos moldar, para nos melhorar. Por que Ele permite isso? Não sei. Tem coisas que na hora a gente nunca vai entender, mas que com o tempo, quando nós crescemos, quando nós amadurecemos, a gente vai começar a entender por que isso está acontecendo, por que Deus está permitindo, por que Deus está deixando. Vamos comigo em Mateus capítulo 14, e eu quero te mostrar algo bem importante aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14, vai para frente. Então foi o que Deus falou para o Pedro: agora tu não sabes, mas depois tu saberás. Mateus capítulo 14. Então existem situações na nossa vida que muitas vezes no momento, na hora que nós estamos passando, no momento, na hora que nós estamos enfrentando, nós não vamos compreender. A gente vai se perguntar: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando? Calma, tem coisas que agora Deus não pode explicar, e quando eu não entendo, eu vou ter que aprender a fazer uma coisa: eu vou ter que aprender a confiar. Vamos lá, Mateus 14, todos acharam? Podemos ler? Vamos lá então, versículo de número 23, começa comigo, no 24, perdão. E o barco, ele estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E olha o que diz a Bíblia: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, eles se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro disse: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse para o Pedro, o que ele disse? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, diz a Bíblia, o Pedro teve medo, e começando a ir para o fundo, ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora vamos lá, todo mundo junto, presta atenção. A primeira coisa que nós começamos a observar e pensar nesse texto é: por que o Pedro afundou? A história não podia ser diferente? Do Pedro está andando sobre as águas, e ele foi andando, e ele foi andando, e ele foi andando, e o Pedro foi até Jesus. E como é que poderia ser a história? Ele foi até Jesus, e não só foi até Jesus, ele foi até Jesus, mas ele conseguiu andar sobre as águas, e ele volta andando sobre o quê? As águas. Só que a história é diferente. A história é que o Pedro estava indo muito bem, o Pedro estava caminhando muito bem, e daqui a pouco o Pedro fez o quê? Afundou. Aí a gente começa: mas por que o Pedro afundou? O Pedro poderia se perguntar várias vezes: por que Deus permitiu afundar? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou? Ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Por que o Pedro afundou? Talvez, se o Pedro conseguisse ter tido êxito e jamais ter afundado, ter caminhado sobre as águas, talvez isso ia derrubar o Pedro, porque a gente sabe que o Pedro já tinha um gênio forte. Jesus diz: Pedro, Jesus mandou te ir andar. O Pedro: não, eu vou morrer contigo, eu vou até a cruz contigo. E Jesus dizendo: Pedro, você vai me negar. E o Pedro dizia: não. Então Pedro já não aceitava muitas coisas, já tinha um gênio forte. Você imagina se ele vai caminhando sobre as águas perfeitamente e ele não afunda? Talvez ele já ia entrar no barco achando que ele era o melhor discípulo, que ele era melhor do que todo mundo. Então Deus sabe tudo que ele permite acontecer na nossa vida. E quando você não entende por que você está passando tudo que você está passando, por que está acontecendo tudo que você está acontecendo, porque você não fez nada para estar passando pelo que você passou. Quando você fez alguma coisa para estar passando pelo que você passou, tem explicação. Eu fiz alguma coisa para estar onde eu estou. Agora, quando eu não fiz nada para estar onde eu estou, e às vezes estamos passando por uma situação difícil, e eu não entendo, o que eu tenho que fazer é confiar em Deus. Foi o que o Pedro fez quando ele afundou. Você sabe que o Pedro ter caminhado e ter afundado fez ele voltar para o barco de uma forma diferente, fez ele pensar muito, fez ele refletir sobre várias coisas na vida dele. Então Deus sabe tudo o que Ele faz na nossa vida. E quando eu não estou compreendendo e não estou entendendo o que Deus está fazendo e por que Deus está fazendo isso, o que eu tenho que fazer é confiar.
Quando eu não entendo, eu tenho que confiar que tudo que Deus está fazendo na minha vida, Ele está fazendo para o meu bem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, quando eu não entendo o que Deus está fazendo e por que Deus está fazendo, o que eu tenho que começar a fazer é confiar nesse Deus, porque Ele sabe tudo que Ele faz. Às vezes Ele usa a dor para trabalhar em você. Às vezes Deus permite você quebrar a cara, porque se Ele não permitir, às vezes você não mudaria. Amém. Tem pessoa que, se ela não vai no fundo do poço, ela nunca vai mudar. E às vezes você tem que deixar a pessoa ir no fundo do poço, porque ela é muito orgulhosa. E a única forma dela mudar é ela quebrando a cara. Então Deus sabe tudo que Ele faz na nossa vida. E o que nós temos que fazer? Confiar. Tudo que Deus está fazendo é para o nosso bem. Às vezes Deus usa até a dor para trabalhar na sua vida. Então foi melhor Ele ter deixado o Pedro afundar do que ele perder o Pedro. E às vezes Deus vai permitir você afundar para não perder você. Às vezes Ele prefere que você afunde do que você fique caminhando sobre as águas. Ele perca você por orgulho, para vaidade e para tantas coisas. Então às vezes Ele vai permitir situações, e quando acontecerem essas situações que eu não estou entendendo por que Deus está deixando, por que Deus está permitindo, o que eu faço? Confie que Deus está fazendo o que é melhor, e Deus sabe o que é melhor para nós. Nessas horas você vai ter que vencer a si mesmo, porque o maior problema da tua vida, o teu maior inimigo é a tua vontade. Esse é o teu maior inimigo. Vencer a tua vontade, para a gente fazer a vontade de quem? De Deus. Então, quando eu não entender, confie. Talvez Deus deixou o Pedro afundar, porque é melhor um Pedro que afundou do que voltar um Pedro para dentro do barco, que ia achar que era o melhor discípulo, que era o melhor de todos. Então foi melhor ele ter afundado, porque ele voltou diferente para aquele barco. Ele voltou pensando: por que eu afundei? Refletindo, aonde que eu tenho que mudar, por que eu fracassei. Às vezes Deus permite a pessoa perder o emprego. Na hora a gente reclama: por que eu perdi emprego? Por que está dando errado? Claro, a minha vontade não foi feita. Mas às vezes, daqui a uns meses está agradecendo a Deus: se eu não perdesse esse emprego, eu não estaria no outro que eu estou agora, ganhando 2, 3 vezes mais. Então Deus sabe tudo que Ele faz. Tem pessoa: eu perdi o emprego, está reclamando. 5 anos depois está agradecendo: ainda bem que eu perdi o emprego, porque agora, porque eu perdi o emprego, eu fui forçado a começar o meu próprio negócio. 5 anos depois a pessoa está agradecendo: se eu não perdesse aquele emprego, eu não estava no meu próprio negócio. Se eu não tivesse problema naquela entrevista, eu não estava hoje com esse negócio, hoje com esse trabalho. Então às vezes tem coisas que na hora a gente não compreende, mas daqui a um tempo a gente vai entender e vamos perceber que tudo que Deus faz sempre foi para o nosso bem. Vamos comigo no livro de Isaías, capítulo de número 55. Então por que Ele deixou o Pedro afundar? Deus sabe. Ele preferiu que o Pedro afundasse do que perder o Pedro. Talvez Deus queria que o Pedro entrasse naquele barco de forma diferente, porque ele fracassou na frente de todos os amigos, ele fracassou na frente de todos os discípulos. Então ele entrou dentro daquele barco com uma vergonha, porque no início estava dando certo, depois deu errado. Então Deus sabe o que Ele faz. E quando eu não entender, é isso que eu quero que você guarde no coração: quando você não entender, simplesmente confie em Deus, porque Deus sabe tudo que Ele está fazendo. E tem coisas que agora nós não entendemos, mas que lá na frente Deus nos fará entender. Isaías 55, vamos lá com o pastor, lá também no Antigo Testamento agora. Todos acharam? Então leia comigo 55, versículo 8. E olha que a palavra de Deus vai falar para mim e para você agora nessa reunião. Isaías 55, versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos, diz a Bíblia. O que está escrito na sua Bíblia? Não são os vossos pensamentos. E olha mais que está escrito na Bíblia Sagrada: nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Quem é que diz, pessoal? Diz o Senhor. Agora continua: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Agora continua comigo: e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Por que nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida agora? Presta muita atenção, porque os pensamentos de Deus, eles são o que, pessoal? Mais altos. Os caminhos do Senhor, eles são o que? Mais? Então presta atenção, quando você não entender, confie que tudo que Deus está fazendo é para o teu bem. Por que eu não entendo?
Porque Deus está muito à sua frente. Deus é o único que conhece o passado, conhece o presente e já nos viu lá no futuro. Por isso que os pensamentos dele são o quê? Mais altos. Porque Deus consegue ver o que você não consegue. Nós só enxergamos o agora, mas Deus consegue enxergar o dia de amanhã. Então, quando as coisas estão acontecendo, eu não entendo por que Deus está permitindo, deixando. Eu tenho que entender que o caminho dele é mais alto que o meu. Ou seja, a vontade dele é melhor do que a minha vontade. Às vezes eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria tal coisa, mas eu tenho que entender que o caminho dele é sempre melhor, é sempre mais alto. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe por que ele fecha uma porta, por que ele abre outra porta, por que eu fui bem nessa entrevista, na outra não fui, por que naquele concurso que eu estudei tanto deu errado. Deus sabe tudo o que ele faz e eu tenho que começar a confiar nele, porque ele já viu o que eu não vi. Ele sabe às vezes que se ele abrisse essa porta ele ia me perder. Então às vezes Deus prefere fechar essa porta e momentaneamente você fica triste, você fica chateado, do que ele te perder para sempre. Então você tem que confiar nos caminhos e nos pensamentos, nos planos do Senhor, sabendo que sempre Deus tem o melhor para você. Amém. Levante a sua mão e diga assim com o pastor, diga a Deus, tem o melhor para mim. E o que eu tenho que fazer quando eu não entendo? Eu tenho que confiar, porque Deus sabe de tudo. Os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele são mais altos, ele sabe de todas as coisas e Deus te conhece. Quer ver? Salmo de número 103, olha como Deus te conhece. Vai lá no Salmo 103. Então às vezes Deus permite lutas, problemas, situações, às vezes bênçãos, portas abertas, fechadas. Por que Deus tirou fulano da minha vida? Deus sabe por quê. Deus ouviu o que tu não ouviu. Às vezes Deus ouviu conversas que você não ouviu, e por isso Deus está tirando aquela pessoa, por isso Deus está colocando outra. Deus viu coisas que nós não vimos, então por isso Ele está permitindo isso, permitindo aquilo. Deus sabe do que a gente não sabe. Quando eu não entendo, e tem coisas que agora eu não vou entender mesmo, e Deus não pode parar para me explicar, mas daqui a um tempo eu vou entender e eu vou perceber que tudo que Deus fez cooperou para o meu bem. Isaías, vamos lá, continua comigo. Isaías capítulo de número... os Salmos, Salmo 103, versículo 14. Vamos lá, 103, 14. O que diz a Bíblia? Todo mundo junto, lê com o pastor o que está escrito aí. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se do que nós somos o quê? Pó. Agora vamos juntos. Mas Ele conhece a nossa... Irmão, quando eu conheço a estrutura, por exemplo, você foi lá e fez a sua casa. Aí você construiu as vigas, os pilares, toda a estrutura, a sapata. Aí você começou a fazer um segundo andar. Quem não conhece vai olhar para você e vai dizer, não, acho que você não podia fazer isso. Você vai com um projeto, começa a fazer o terceiro. Tem alguém que diz, não, você é louco, você não pode, você não fez direito, tal. Mas quem é que fez? Eu. Quando eu fiz, eu conheço o quê? A estrutura. Eu sei o que suporta de peso. Eu sei como é que é a parede. Eu sei onde eu posso abrir, aonde eu posso aumentar, qual parede que eu posso derrubar. Eu sei onde está a coluna. Quando eu fiz, eu sei o peso que suporta, eu sei a capacidade. Quem é que nos criou? Nós fomos criados por quem? Então Deus te conhece. E Deus conhece a nossa estrutura. Quando surgem situações na nossa vida que a gente não sabe por quê, confie. Às vezes Deus usa até a dor para mudar você. E o que a gente tem que fazer é confiar em Deus. Amém. Muitas vezes a gente vai se perguntar, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando tal coisa? Por que? Deus, por que essa dor? Por que a pessoa tal saiu? Por que a outra não está na minha? Por que o amigo desapareceu? Por que o sócio foi embora? Deus, para. Você tem que olhar para ele e dizer, Deus, o que eu vou fazer é confiar em Ti. Meu colega de trabalho falou mal de mim, se juntou com outro, com o supervisor, com mais não sei o que, foram em 3, 4, foram lá no chefe, falaram mal de mim, agora eu vou perder o emprego. Não, eu vou confiar em Deus. E às vezes eles foram falar mal de ti para o chefe. Sabe o que vai acontecer? O chefe vai ficar de olho em ti agora. E às vezes ele vai ver que tu não é nada do que falaram de ti. E sabe o que ele vai fazer? Às vezes é aí que tu vai ganhar uma promoção. Então tem males que vêm para o nosso. Às vezes Deus nos testa com problemas. Você sabe que às vezes Deus testa até a nossa capacidade de perdoar. Deus já testou o teu perdão? Às vezes as pessoas fazem coisas para nós, a gente passa por lutas
e Deus vai ficar só cuidando da tua reação, se tu vai guardar mágoa ou se tu vai perdoar. Então eu tenho que confiar em Deus. Quando eu não entender, o que eu vou fazer é confiar em Deus. Vamos em Provérbios, e olha o que Salomão falou para nós aqui, Provérbios capítulo 3, vamos juntos comigo. Provérbios capítulo 3. Vamos lá com o pastor. Então, o que nós temos que fazer quando nós não entendemos? Nós temos que confiar. É isso que eu tenho que fazer quando eu não entendo. Provérbios 3, versículo de número 5. Leia com o pastor o versículo 5, todo mundo junto. O que diz a Bíblia? Vamos lá. Confia no Senhor. Olha o que a Bíblia está dizendo. Isso aqui é o Salomão. De todo o teu coração. O que é confiar de todo o coração? É sem duvidar, sem reserva, é confiar de verdade. Não importa o que os outros estão falando, tu é trouxa, tu é bobo, tu é não sei o que, tu é crente. Não importa o que os outros vão falar, eu estou confiando de todo o meu. Se eu fosse você, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia tal coisa, eu tomava tal atitude, eu tomava tal outra, eu fazia não sei o que, eu fazia aquilo outro, eu fazia. Não. Eu vou confiar no Senhor. E a Bíblia diz: em tudo dai graças. Eu vou confiar e vou agradecer, porque Deus sabe o que Ele faz. Agora eu não entendo, mas vai chegar um dia que eu vou entender. E eu vou confiar. Continua comigo, vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu coração. E olha o que diz a Bíblia, todo mundo junto. E não te estribes no teu próprio entendimento. Então, para confiar em Deus, muitas vezes eu tenho que abrir mão do que eu acho. Eu tenho que abrir mão até do que eu entendo. Mas eu acho, mas eu queria. Mas eu entendo dessa forma. Mas não, às vezes para confiar em Deus eu tenho que abrir mão de tudo isso. Tenho que abrir mão do que eu acho, do que eu entendo, do que eu gostaria, do que eu queria. Eu tenho que abrir mão da minha vontade e confiar que tudo que Deus está fazendo é para o meu bem. Então guarda no seu coração. Quando você não entendeu o porquê, quando você não entender nada do que está acontecendo na tua vida, por que Deus está permitindo, por que tudo está acontecendo, o que nós vamos fazer, eu e você, nós vamos confiar em Deus e confiar que tudo que Deus está fazendo é para o nosso bem. Hoje eu não entendo, mas vai chegar o dia que eu vou entender. Vamos ficar de pé. Olá, você gostou da mensagem? Deus falou com você? Vou pedir para você curtir essa mensagem então, deixar ali gostei. E também, se você puder compartilhar, assim nós vamos divulgando o nosso canal. Um abraço, e tem mais mensagens. Estou preparando uma série que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, não só a financeira, mas todas as áreas. Nós queremos te ajudar. Um abraço, Deus abençoe.